Olá, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um episódio do Rosa Choque Podcast, uma iniciativa do Clube Sorotimista Internacional de Presidente Prudente. Hoje nós vamos falar sobre um tema que todo final do ano volta a bater a porta. Como fazer um balanço real da vida? Por que definir metas que realmente funcionem? E principalmente, por que tantas pessoas fazem listas lindas em janeiro e ignoram tudo em fevereiro? A verdade é simples, existe um abismo entre desejar e realizar. E esse abismo só é preenchido quando entendemos o comportamento humano, padrões mentais, crenças, emoções e, claro, planejamento inteligente. Para este bate-papo, nós temos duas mulheres que vivem a transformação todos os dias. Antônia Braz, empresária, psicanalista, especialista em epigenética, neurociência, comportamento humano e mentalidade próspera. E Isis Lourenço, referência regional em formação neurolinguística, treinadora de alto desempenho e profissional reconhecida por ajudar pessoas a destravarem padrões e acessarem o seu potencial. Hoje, juntas, elas vão te mostrar como virar o jogo do próximo ano de verdade, sem ilusões, promessas vazias e com um planejamento que funciona. Sejam bem-vindas! E antes de iniciar, nós queremos agradecer aos nossos patrocinadores. Centro Universidade, Cidade Verde, UniCV, Polo de Presidente Prudente, com mais de 600 cursos de graduação e pós-graduação. Instituto AGC, que oferece palestras, workshops, vivências e capacitação customizada. E Patrícia Ferrari, neuropsicóloga e consteladora familiar. Sejam todos muito bem-vindos ao Rosa Choque Podcast do Clube Sorotimista de Presidente Prudente, um espaço feito por mulheres e para mulheres. Aqui falamos sobre saúde, moda, relacionamentos, empreendedorismo feminino, prevenção à violência, direitos, autoestima e muito mais. Solta a voz, com coragem, vai mais além e não se cala. É Rosa Choque poderosa, aprende, levanta, floresce, com força e garra acontece. É Rosa Choque vitoriosa. Seja bem-vinda, Antônia Braz e Isis. Bom, eu quero começar com a Isis. Isis, por que o balanço do ano é tão poderoso? Muito obrigada pelo convite, quero agradecer por estar aqui, é uma honra estar aqui com todos vocês. E o balanço do ano é tão poderoso porque é uma renovação, né? Na verdade, muitas pessoas, a grande maioria das pessoas, atualmente não gostam muito de fazer isso mais. Por quê? Porque quando elas olham a vida delas e elas percebem que estão mais ou menos do mesmo jeito que começou o ano, é dolorido isso, né? Então as pessoas não gostam de olhar tanto isso. E muitas pessoas, eu percebi há um tempo já, que muitas pessoas estão deixando de fazer suas metas, o que é preocupante, né? E por que o balanço do ano é tão importante? Porque é uma renovação. Além de ser uma renovação de tudo, de energia, de hormônios, de neurotransmissores, uma forma de olhar para aquilo que você não conseguiu como aprendizado, ou para entender por qual motivo, o que está faltando para eu chegar onde eu quero chegar. Porque às vezes eu atingi meu objetivo, eu só não sei que eu atingi meu objetivo. Por quê? Porque a maioria das pessoas estão existindo na vida, elas não têm clareza daquilo que elas querem. E aí é uma forma da gente realmente entender se o que eu defini eu conquistei, estou próximo de conquistar, ou já ultrapassei até aquilo que eu desejei. E é uma forma realmente de se ter clareza e renovar tudo aquilo, o ano, né, que se passou. A gente pode afirmar, então, que tem um impacto emocional e neurológico? Com certeza, totalmente. Totalmente, porque se eu entendo, se eu olho para aquilo que eu desejei o ano passado, ou no início, né, desse ano, e eu entendo que eu conquistei, isso emocionalmente é algo que traz para a gente uma motivação, né, uma vontade de
fazer mais. Porque uma das formas, na verdade, uma das formas não, a única maneira de ter motivação, a maneira mais poderosa de se motivar, chama-se progresso. Quando eu vejo que eu estou progredindo, então eu estou aqui, eu cheguei ali, só que eu percebi que eu andei, eu tive essa caminhada. Isso emocionalmente e neurologicamente, neurofisiologicamente, é algo que traz pra gente uma vontade de continuar. E aí eu defino várias outras metas. Agora, quando eu não tenho clareza, eu não sei o que eu quero, ou eu não quero mais ver objetivo, porque eu já tenho objetivo de 2005 que até hoje tá no. Por quê? As pessoas acham que é só colocar no papel. Isso daí é uma das partes. Uma forma mais poderosa é você colocar no papel para quê? Para ter clareza. É isso que eu quero e agir. Tem que agir, entrar em ação na sua vida. E quando você entra em ação, você vê progresso. Aí quando você vê progresso, você quer mais. Porque dispara dentro do nosso sistema o que eu chamo de dose, né? Que é a dopamina, ocitocina, serotonina e endorfina, que são neurotransmissores do bem-estar. Que é a neurociência, eu tenho pós-graduação em neurociência, então eu estudo neurociência, comportamento humano, e isso daí gera na gente vontade de fazer mais, que gera mais progresso. Aí gera mais vontade, aí gera mais progresso. Aí chega no meio do ano, final do ano que vem, eu me transformo. Eu me transformo em uma pessoa realizadora. Sim, Isis, e aí só para fechar aqui esse lacinho, quando a gente não faz esse balanço, talvez por medo de, poxa, eu coloquei no papel, mas não progrediu, o contrário também acontece. Fazer o balanço e ver que a gente não progrediu, gera o contrário, né, gente? Poxa, uma sensação de decepção, de fracasso. Gera se você olhar isso como fracasso. Uhum. Aí gera. Aí você tem menos energia de querer continuar. Quando você olha como aprendizado, no sentido de o que faltou? Por qual motivo? Fazer esse questionamento, essa autoanálise. Só que essa autoanálise, ela é possível quando? Quando eu tenho autoconhecimento. Quando eu não tenho autoconhecimento, eu simplesmente vou vivendo a vida, que eu não falo que nem viver, é existir na vida, e as coisas não acontecem, aí eu fico frustrada, aí eu acho que não é para mim, e aí eu desisto, e na verdade eu não precisaria desistir, eu precisaria só arrumar a estratégia, organizar o que vem por trás do objetivo, só que para isso eu preciso enxergar como aprendizado, porque se eu enxergar como fracasso e me frustrar, isso me trava, me bloqueia, aí eu não quero nem desse ano, nem do ano que vem, nem do ano passado, e aí eu fico travada. Sim. Antônia, na sua visão da epigenética, a pessoa que entra num novo ano carregando as mesmas crenças, as mesmas dores, o que acontece? Bom, na visão da epigenética, não é nem a questão do ano. Porque a epigenética, o que o estudo da epigenética faz? Que nós temos nossos genes. E até a quarta geração já está comprovado que a gente ainda carrega muito do que aconteceu com a nossa ancestralidade. Então, eu posso estar repetindo padrões dos meus ancestrais porque os genes foram ativados. E o que faz, por exemplo, um gene da falência, um gene de uma doença, um gene de alguma coisa ser ativado? Vai ser o ambiente, o estresse, um ambiente onde não tem motivação, onde você não vê perspectiva de futuro, onde você se sente fracassado, ou realmente é muito estressante, você é muito cobrado, vive sobre cobrança. Isso pode fazer com que vai ativar os genes ruins. Quando eu estou num ambiente propício, e eu sou estimulada para isso, eu vou ativar os genes bom. Agora, a questão de você repetir padrões e nunca colocar essas metas em prática, tem muito a ver, além das crenças, que essas crenças podem estar me limitando. Eu posso ter herdado isso da minha família, aí entra a epigenética, herdei e não olho para o meu sistema familiar. Então, eu herdei crenças negativas do meu sistema, mas eu olho para as crenças dos meus pais, eu olho para as crenças da minha mãe, do meu sistema familiar, porque eu posso estar simplesmente repetindo essas crenças porque eu estou rodando o padrão deles. A programação que eles colocaram em mim, eu continuo rodando. E aí, se eu não mudo essa programação, eu nunca vou atingir as minhas metas, porque eu estou muitas vezes presa. E a dependência emocional também
faz com que muitas vezes eu não me liberte para realmente colocar aquilo que eu penso. Porque muitas vezes nós somos cópia dos outros, fazemos só aquilo que a nossa família quer. É a mesma coisa, por exemplo, você diz, eu quero comer pudim, mas aí a sua família, de repente, quer que você come lasanha. Aí você fala, quero comer pudim agora. E não permite que você coma pudim. Ou você quer comer uma carne, ou quer comer lasanha. Então, muita gente não come o prato daquilo que ele realmente escolheu para ele. Ele come o prato que a família dele coloca para ele. Porque ele não tem coragem de dizer, olha, tudo bem que você quer comer o pudim, ou que você quer comer a lasanha. Mas deixa eu comer o meu prato que eu escolhi. E às vezes essas interferências também, essa vontade de ir adiante e não ter coragem, muitas vezes, de se posicionar perante as pessoas do qual nós temos dependência emocional, faz com que, por exemplo, vamos supor, eu quero comer pudim e você vem e joga carne moída no meu pudim. E a carne moída dá certo com o pudim? Não. Porque são as intromissões familiares, as intromissões de amigos íntimos que muitas vezes não nos permitem ir adiante porque eu estou presa num padrão de dependência emocional, de crenças do meu sistema familiar. Então a gente pode afirmar que isso sabota as metas. Muito, porque às vezes, por exemplo, quantos filhos de repente ele quer fazer um curso, determinada profissão, o pai ou a mãe diz, você vai fazer tal. Então muitas vezes ele não tem autonomia e permissão para realmente, vamos dizer assim, comer o prato que ele quer comer. Ele tem que estar sempre comendo o prato que a família quer, ou que os mais próximos querem, e porque ele não tem coragem de se posicionar. Ele não se posiciona porque muitas vezes ele tem medo de perder o amor dessa família, ou dessas pessoas mais próximas. Acho que essa seria uma definição de epigenética? Sim. Eu estava pensando sobre isso. Isis, a maioria das pessoas fazem listas enormes em janeiro ou no finalzinho de dezembro. Quais são os principais erros que a gente pode encontrar nessas listas por não estar sendo cumprida no decorrer do ano? O principal erro é não entender o seu porquê. Por que você quer o que você quer? Por exemplo, esse ano eu vou começar a academia, né? É o que mais, vou começar o regime. Esse ano vou começar o regime, vou fazer academia. E aí começa na segunda-feira, porque segunda-feira, né? É o dia mundial. É o dia mundial de não fazer nada, né? Eu só falo que eu vou começar e na quarta-feira acaba, né? Eu começo na segunda, na quarta eu já paro. O que acontece? Falta do porquê, que é falta da clareza, o porquê que eu vou fazer isso? É porque todo mundo fala que é bom para a saúde. Tá, isso daí não, se fosse motivo suficiente, o seu porquê mesmo para você fazer, todas as pessoas teriam consistência em ir para academia. Então, precisa entender o porquê, porque quando eu sei o porquê, o como vai ser leve, entendeu? Então é tomar consciência do porquê eu quero aquilo que eu quero. É a mesma coisa, vou guardar dinheiro, então esse ano eu vou fazer renda extra, eu vou trabalhar no meu trabalho e vou fazer mais tal coisa, e mais renda extra aqui, mas para quê? Por qual motivo você quer mais dinheiro? Porque senão, sabe o que acontece? A pessoa, ela pega o dinheiro e ela gasta com qualquer coisa. Aí ela gasta com pizza, com comida, com passeio. E o dinheiro some. E fala, mas gente, eu tô trabalhando tanto. E mesmo assim estou com pouco dinheiro. Mas você sabe o porquê? Por qual motivo você está querendo mais dinheiro? Eu quero esse ano comprar um terreno. A pessoa, ela para de gastar à toa. É porque ela tem ela sabe o que ela quer, ela tem um caminho onde que ela vai chegar, entendeu? Então, o principal erro é não saber o porquê que ela está estabelecendo aquela meta. Ela só simplesmente coloca como se fosse algo, todo mundo faz, eu também. Me corrija se eu estiver errado, mas pelo que você disse, é como se eu pegasse um bando, né? Tá todo mundo fazendo lista, eu vou fazer também. E pegasse uma lista genérica, sem entender quais são as minhas necessidades, sem o meu autoconhecimento. Exatamente. Por exemplo, eu vou fazer, sei lá, CrossFit, que tá na moda agora o outro... A corrida, e tem o outro também, da bicicleta. Não, Tem beach tênis. Beach tênis. Só que às vezes eu não tenho habilidade nenhuma
convite teve, mas vou fazer porque tá todo mundo fazendo, que é o do momento. E às vezes eu quero natação, que ninguém fala de natação, mas é o que eu gosto. Aham. E aí todo mundo botar comida no teu prato. Exato. Deixa todo mundo E às vezes não é nem a família. Às nem vezes não é família, são os Às vezes- amigos, a Não, sociedade. a sociedade em si, entendeu? E aí eu não faço aquilo que eu quero e que eu vou ter consistência e vou ter progresso e vou me motivar Uhum. para fazer isso o ano inteiro, se eu quiser. Por quê? Porque eu estou olhando para aquilo que não é meu, não é comigo. Sim. E eu acrescentaria um para quê. Porque por que e para quê? Porque por que que eu quero terreno? Por que que eu quero uma casa? Por que que eu vou fazer academia? Porque talvez é porque eu estou doente e preciso, mas para quê? Porque eu vou ter mais saúde, porque eu posso me curar. E se não tem para quê, não tem motivação. Você tem que saber. Sempre eu tenho que saber o que que eu vou ganhar com isso e o que que eu perco se eu não cumprir essa meta. E tem que entender que meta não é fazer listinha. Porque a pesquisa diz que dia 19 de janeiro ninguém sabe mais o que escreveu na lista, no dia 1º. 19 dias depois, já nem lembro o que escreveu. Nossa, a gente já esquece com 19 dias. Antônia, você sempre diz mente próspera, vida próspera, pedem clareza. Por que algumas pessoas não conseguem ter essa clareza? Porque entra até nisso que a Isis falou. Eu preciso saber o que eu quero. Se eu não sei o que eu quero, porque eu quero, para que eu quero isso daí, o que eu vou ganhar com isso, eu não tenho. E eu posso me acostumar. Nós temos o hábito de se acostumar com aquilo que a gente está vivendo, né? Uhum. Então, por exemplo, fulano ele é folgado, ele está na autossabotagem. Eu nem gosto de usar muito essa palavra autossabotagem, porque, e nem zona de conforto, porque, na verdade, ele tem esse certo, vamos dizer assim, comodismo, entre aspas, mas muitas vezes tem uma autopreservação. Ou ele botou limite no que ele tem que ganhar, ou ele tem medo de, por exemplo, prosperar. Mas espera aí, como que eu vou prosperar se meus irmãos estão na pobreza? E aí eu dou o meu rezinho, atraio situações para eu não prosperar, não ter mentalidade próspera, até para não ser excluído, porque a necessidade de pertencimento com a família e com as pessoas mais próximas, ela é muito grande, ela é intrínseca. E muitas vezes eu não tenho maturidade emocional até para seguir essas metas, às vezes nem para ter a mentalidade próspera. E às vezes também entra algumas questões. Essas crenças. Eu sou pobre, mas sou feliz. Tá bom assim. Eu sou pobre, mas sou honesto. E pobreza não tem nada a ver com felicidade. Uhum. Felicidade é uma coisa, pobreza é outra. Eu sou rico, mas sou feliz. Né? Eu sou pobre, mas sou feliz. Quem que pode ser feliz, por exemplo, quando o seu filho está doente e você não tem dinheiro para comprar remédio? Quando o seu filho, de repente, está chorando de que quer comer alguma coisa, eu não estou nem falando de um luxo, que quer comer algo e você não tem dinheiro para comprar. Quando você pode estar recebendo uma ordem de despejo, uma luz cortada, como que é feliz? Como que pode ser feliz? E isso não tem nada a ver. Felicidade é uma coisa. Eu posso ser muito rica, se fosse assim, rico não tiraria a própria vida. Uhum. E não estar feliz. Eu posso ser pobre e feliz. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. E mentalidade próspera, isso é até bíblico, porque se você olha na Bíblia, fala: e eis que vim para que tenha vida e vida em abundância. Ninguém fala de pobreza. E até essa cultura, muitas vezes, aí de pobreza, de sofrimento, isso, na verdade, não é de Deus, isso é coisa dos homens. E muitas vezes a gente coloca como que Deus quer. Deus não, Deus criou um universo aqui, um mundo maravilhoso para a gente. O nosso egoísmo ou o nosso comodismo é que faz, às vezes um ter muito, outro ter pouco, e a gente precisa tomar o cuidado um pouquinho para não jogar tudo na mão de Deus e falar: Deus não quer, é assim mesmo, se não deu certo porque Deus não quis. Será? Ou são suas crenças? Ou porque você está com medo de distanciar da sua família? Porque eu não preciso distanciar da minha família se eu ser próspera. Muito pelo contrário. Aí que eu posso contribuir. Uhum. Se eu for uma pessoa com mentalidade próspera e prosperidade financeira também. Sim. Bom, eu tenho mais algumas perguntas, mas eu vou deixar para o próximo bloco. Este é o Rosa Choque Podcast. Neste canal, cada episódio é uma oportunidade de empoderamento, transformação e acolhimento. Fique conosco, no próximo bloco tem mais assunto interessante. O Centro Universitário Cidade Verde, UniCV, de Maringá com polo em Presidente Prudente oferece cursos de graduação e pós-graduação com nota máxima no MEC. O UniCV tem o curso certo para você.
Isis, existe alguma estrutura prática da PNL, como ancoragem, submodalidade ou níveis lógicos, que ajuda a tornar metas em realmente metas cumpríveis? Totalmente, totalmente. A programação neurolinguística, ela traz ferramentas assim poderosíssimas para que as pessoas atinjam seus objetivos de uma maneira muito mais consistente. Uma dessas ferramentas é exatamente submodalidades, por exemplo. Submodalidades é quando você deseja algo, quando você coloca um objetivo para você, por exemplo, eu quero um carro. O que as pessoas fazem? Eu quero um carro. Uhum. Tá bom, eu quero trocar de carro. É esse tipo de objetivo que as pessoas colocam. Eu quero trocar de carro. Ok, então o universo entende que pode ser qualquer carro. Beleza, então eu vou trazer um carro XYZ. Esse você quer? Sei lá, um Fusca, um Gol, um carro. Não, não é esse carro que eu quero. Eu quero um muito melhor do que o que eu já tenho. Então, primeira coisa, a gente precisa ser específico. Nosso cérebro, nosso inconsciente, ele trabalha por especificidade. Quanto mais específico a gente é, mais ele entende o que a gente quer e mais ele ajuda a gente a trabalhar para aquilo aconteça. Quando eu vou usar PNL no atingimento de objetivos, sobre modalidades, eu preciso deixar esse carro, eu preciso deixar ele grande, colorido, colocar muita cor, vibrando mesmo, colocar a cor dentro do assento, o cheiro, que cheiro que vai ter, qual o som que vai ter na hora que eu ligo esse carro. Dá trabalho. É algo assim que você precisa gastar a energia do seu cérebro para poder parar e fazer isso. Só que você não precisa fazer isso todos os dias. Você faz isso duas, três, uma semana, o seu cérebro já entendeu, ele já captou aquilo. Você não precisa mais ficar olhando a garagem, fazendo as coisas, porque ele já entendeu aquilo que você quer. É pouco tempo que você utiliza dessa ferramenta. E deixar isso traz para gente muito mais energia para conquistar o nosso objetivo. Então, a casa, como que é essa casa? Quantos andares, quantos quartos, qual a cor, quais os móveis, vai ser planejado, de que maneira, e qual o cheiro que vai ter a casa, qual que é o tamanho, vai ter piscina, não vai ter piscina, vai ser em condomínio, não vai ser, não é só simplesmente, vou trocar. Uhum. Porque essa forma de estipular objetivos traz muito mais energia. Como se estivéssemos carregando a nossa cabecinha num fiozinho para falar, olha, é isso que eu preciso, é isso que eu preciso, quando a gente fala em mentalizar. Exatamente. Certo. Antônia, quando uma pessoa diz, esse ano vai ser diferente, mas não muda nada, como acessar uma nova rota? Então, mas esse ano vai ser diferente. Para que ele seja diferente, eu preciso pensar diferente, agir diferente, ter clareza do que eu quero. Não dá para dizer só assim, vai ser diferente e vou esperar o ano ser diferente. Não, o que eu vou mudar? Porque se eu fizer as mesmas coisas, é que nem o Arce dizia, né? Uhum. É impossível você mudar fazendo a mesma coisa, seria loucura, insanidade. Como é que você vai ter resultado diferente fazendo a mesma coisa? Então, aí que é a hora do balanço. Espera aí. Vamos pegar, 2025 não foi bom. Um exemplo. Se não foi bom, o que não foi bom? É tudo não foi bom? Não, tem coisa que foi boa. Então, deixa eu levantar o que foi bom. Deixa eu levantar aquilo que não foi muito legal e deixa eu descobrir o porquê. Eu planejei, eu fiz o que eu tinha que fazer? Não fiz. Então, agora eu tenho que colocar lá as ações que eu vou fazer. Não adianta eu falar que eu quero, por exemplo, eu quero ir na academia, tá? Quantas vezes por semana? Que horário que eu posso ir? Eu tenho que ter toda essa clareza. Eu dou conta de ir quantas vezes. Adianta eu colocar lá, vou todos os dias. E aí eu não tenho tempo. Mas se eu tenho tempo para 2 vezes por semana, então começo com 2 vezes por semana. Agora, essa clareza é muito importante. E eu sempre digo, eu tenho que saber por que eu quero aquilo e para quê. O que eu vou ganhar. E quando você faz... Uma das formas de você começar a colocar em prática é você fazer a seguinte pergunta. Se eu não conseguir esse objetivo, o que eu vou perder? O que eu perco quando eu faço isso com meus clientes? O que você perde se você não conseguir atingir seu objetivo? Tem gente que até chora, fala, vou perder isso, 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 isso. Uhum. Então, eu preciso entender o que eu ganho e o que eu perco. Se eu conseguir, o que eu ganho. Se eu não conseguir, o que eu perco. Né? E também aprender a escrever as metas. Por quê? Tem gente que escreve no negativo, por exemplo.
Não quero um marido ciumento. Não quero. Não quero ter mais dívidas. Não é eu não quero ter mais dívidas. Eu quero, sei lá, quero ter uma renda tal, uma vida próspera. É sempre no positivo. E também não posso fazer metas, por exemplo, dizendo assim, 2026 vou pagar todas as minhas dívidas. Quando você fala que você vai trabalhar para pagar dívida, aí você só vai trabalhar e vai atrair cada vez mais dívidas. Não é para pagar dívida. Você pode colocar metas lá, assim, organização da minha vida financeira e começar a investir, quitar empréstimos realizados anteriormente e começar a prosperar, porque senão sua mente fica só no negativo. Uhum. E até emagrecer. Se eu peso 100 quilos e eu quero emagrecer 30, eu não devo escrever, quero emagrecer 30 quilos. Porque eu posso emagrecer 30, mas engordar depois 30. Então, eu fico a mesma coisa. Então, eu quero conquistar o peso de, por exemplo, 70 quilos. E nunca eu quero emagrecer tantos quilos. Porque, às vezes, eu engordo para depois emagrecer. Entendeu? Então, a cabeça, a mente tem que estar muito clara. E a visualização, né? Isso que a Isis falou, por exemplo, de visualizar, de sentir, porque eu tenho que trabalhar os sentidos. Uhum. Outra coisa, as metas que eu escrevo lá, eu fico lendo ela, eu fico pensando, eu fico visualizando ela, eu leio sempre, eu boto lá numa gaveta e acho que vai acontecer por osmose, as metas vão acontecer. E não só ler também, né? Colocar em prática. Sim, ler, agir, porque quando eu leio, eu lembro, puxa, eu tenho que fazer isso aqui, ó. Uhum. Aí começa a cobrança para você colocar em prática. E aí você começa a ter motivação, e sempre pensando, se eu conseguir isso, eu ganho isso. Se eu não conseguir, eu perco. Eu, assim, queria dar um exemplo para ver se encaixa um pouco, porque você falou, porque eu vi que neste ano colocar coisas na agenda do celular, por exemplo, que é algo que está sempre acessível, me fez ficar mais organizado, porque eu tô lendo o tempo todo. Então, opa, eu tenho isso para fazer. É como se fosse uma autocobrança. Sim. E sempre colocar prazo também, né? Uhum. Eu quero conseguir tal coisa, mas até quando? Até quando que eu quero trocar o carro, então? E que carro, que marca, que cor? Tudo isso tem que estar muito claro. Vai ser zero? Vai ser financiado? Né? Vai ser um carro usado? Como é que vai ser? Tudo isso tem que estar muito claro. Precisamos ser objetivos. Objetivos. E tá alinhado com o objetivo. Por isso que é a importância de você ter a meta visível, né? Por exemplo, uma das ferramentas que eu ajudo os meus clientes, os meus alunos, é colocar no celular como bloqueio de tela, colocar foto, eu quero emagrecer, aí eu ensino na formação de PNL. Uma das ferramentas é colocar uma foto do corpo que você deseja, ou do peso que você já teve na geladeira. Porque a hora que tem um bolo de chocolate, aí você vai abrir, antes de você abrir a geladeira, tá lá a sua foto com o seu corpo ideal. Aí é uma questão de decisão, fala, opa, peraí, eu tô aqui com o meu objetivo. Então, sempre estar alinhado com o objetivo. Isso é muito importante, porque o tempo todo você vai lembrando daquilo que você quer. Será que isso seria a minha próxima pergunta? Como lidar com o auto-engano, aquela vozinha ali que promete, mas não sustenta? Pode ser que sim. Mas aí entra até, por exemplo, será que essa meta é minha? Também. Né? O auto-engano pode ser isso. E como a gente descobre? Qual o caminho para descobrir essa meta é minha? O que eu quero, o que fazer? Porque você tem que ter muita clareza. Onde eu vou para descobrir isso? A primeira coisa é minha ou é da minha mãe? Isso. É do meu pai? É da minha avó? É de quem? Mas para descobrir isso, um caminho para isso é o único, que é o autoconhecimento. Sim. O autoconhecimento, quando você se conhece, você entende quem você é, como você funciona, quais são os seus valores. Porque quando você entende os seus valores, já é um divisor de águas. Porque você entende que existem valores que você aprendeu, até mesmo com o pai, com a mãe, que não faz sentido mais para você. E que você, hoje adulta, pessoa hoje adulta, ela pode simplesmente descartar e falar, cara, isso daqui não faz mais sentido para mim, mas esses outros fazem. E eu incluo isso, tomo essa consciência, porque já está ali, né? É tomada de consciência. E uma coisa muito importante, as pessoas costumam mexer em comportamento. Comportamento é subproduto de pensamento, ou seja, de mentalidade. Então, quando você não muda a sua mentalidade e mexe em comportamento, ele tem prazo de validade.
É a mesma coisa, começo uma dieta, paro. Começo uma dieta e paro. Por quê? Porque eu estou mexendo no comportamento. Eu não mudei a minha mentalidade, a forma que eu penso sobre a alimentação. Quando eu passo por um processo de autoconhecimento e que eu passo a pensar de uma maneira diferente sobre a alimentação, aí sim eu tenho consistência no meu comportamento de fazer dieta. Caso contrário, eu fico nesse vai e volta, vai e volta. E aí eu me sinto incapaz de chegar onde eu desejo. E aí acabo desistindo daquilo que eu desejo, engavetando sonhos, por exemplo. E lembrando que emagrecer, ou seja, questão de gordura, a maioria não é comida, é emocional. E mental. É. Mentalidade. A Sim. mentalidade é emocional. Sim. O comportamento é o último. E é o mais fácil, né, Antônio, Sim. de resolver. É a parte de fazer a dieta, é o mais fácil. Uhum. E por que que muita gente se mata e não emagrece? Primeira coisa, tem que ver, né? Pegando as mulheres, hormônio. Se tem lipedema. Eu tenho que fazer várias coisas. Se alguém morreu na minha família e eu engordei por causa dessa pessoa que morreu, porque às vezes é como eu carrego essa pessoa comigo. Eu carrego você, então eu engordo 30 quilos porque minha mãe morreu, por exemplo. Pode até ser um trauma, Sim, um um abuso. trauma, um abuso, ou eu quero ser vista, então eu fico grande para ser vista, ou eu carrego Quero me muito esconder. peso, eu carrego muito peso, que eu quero dizer pesos da vida, Emocionais. certo? Uhum. Emocionais. E aí eu começo a engordar. Agora, pegando aí uma questão de uma ferramenta que eu ajudo muito os meus clientes a descobrirem, pega essa questão dos valores. Primeiro, os valores não podem estar em contradição com a crença. Exemplo, se eu quero ser, por exemplo, rica, vamos supor, quero ser rica, eu não posso ter alguma crença referente ao dinheiro negativa ou ter raiva de rico. Porque como que eu posso ser rica se eu tenho raiva de rico? Porque tem gente que tem raiva de rico. E como que eu lido com o dinheiro? E se eu tenho raiva do dinheiro? Quantas pessoas têm raiva do dinheiro? Porque a mãe saía para trabalhar quando ela era criança e dizia, ele fala, mãe, quero ficar com você. Não, quem vai ficar com você coisa nenhuma? Eu tenho que trabalhar para botar comida em casa, para te dar comida. O que a criança fica? Com raiva por causa de mim. Minha mãe me deixa sozinha, me abandona para ir ganhar dinheiro. Eu tenho raiva desse dinheiro. Eu tenho raiva dessa situação. E aí eu passo a ter uma raiva inconsciente. Eu tenho uma crença de ter raiva do dinheiro. Então, esses valores, eu levanto com eles todas as necessidades que ele tem, todos os valores, as crenças. E aí, quais necessidades não estão sendo atendidas? Quais estão sendo atendidas? Quais estão em excesso? Quais valores estão em equilíbrio? Quais valores estão em excesso? E quais valores estão em falta, embora seja importante para ele não estar conseguindo colocar em prática? Quando a gente junta tudo isso, a gente consegue chegar na clareza do que ele quer, do que ele tem que deixar e por onde ele vai caminhar agora, porque a gente conseguiu fazer o diagnóstico de onde estava a autossabotagem, que ele estava praticando com ele mesmo, quais crenças estavam em conflitos, quais valores estavam em conflitos. E aí ele caminha, porque ele identificou, que é o autoconhecimento. Porque às vezes eu estava lá, mas como que eu vou fazer tal coisa se minha mãe não concorda, se meu pai não sei o quê, se meu marido não concorda? Eu tenho vontade de fazer tal coisa, mas meu marido não deixa. Minha mulher não deixa, enfim, essas coisas. É por isso que fica batendo cabeça na parede, né? Aí passa uma vida e não vive a vida dele, vive a vida dos outros. O Harry Sullivan dizia, pouquíssimas pessoas no mundo vão conseguir tirar a própria fotografia. A maioria vão conseguir, no máximo, uma caricatura, porque nascemos originais e morremos cópia. Cópia de quem? Pai e mãe. Pai e mãe. Que aprendeu com o vô e com os pais, né? Com os nossos avós, Pai, que mãe. Aprenderam com os... E as autoridades. São os pesos da vida. Pais, professores, pastores, padres, Médicos. Profissionais. Então, os profissionais, então eu já envolvo todos os profissionais. Essas pessoas de autoridade, até os 7 anos, principalmente, determinam o que vai ser nosso futuro. Até mais ou menos 7 anos, você já está programada. E se você não desprogramar, para depois reprogramar o que precisa ser reprogramado, você fica a vida inteira. Tem. Tem uma idade limite para desprogramar? Não. Não, ad eternum. Pode programar, é melhor do 0 a 7 anos, até os 12, na verdade, mas do 0 a 7 é o momento crucial. E reprogramar, você pode reprogramar a qualquer momento. O que acontece? A gente nasce a nossa essência, existe um estudo, que é o estudo
setênios. Cada 7 anos a gente tem uma mudança do nosso nível de consciência. Dos 0 a 7 anos, nós nascemos, nossa essência, a gente vai sendo programado pelos ambientes que a gente funciona. Então, é pai, mãe, professores, pastores, padre e tudo mais. Até aí, dos 7 aos 14, a gente tem uma certa consciência. Quando a gente chega lá, aos 28 anos mais ou menos, nós não somos mais a nossa essência, nós somos o nosso ambiente. Então, a gente faz aquilo que as pessoas querem que a gente faça. A gente é aquilo que o outro quer que a gente seja. Nós não escolhemos mais o que a gente faz pelo outro, porque fomos programados a fazer isso. Como assim, Isis? Quando a gente era pequenininho e a gente fazia algo que para os nossos pais não era legal, o que acontecia? A gente era castigado, igual um adestramento de animalzinho. Se a gente fazia algo que para os nossos pais, não é para mim, tá? Para os nossos pais era legal, ou professor, enfim, o que a gente fazia? A gente recebia Parabéns! atenção, parabéns. É como se fosse um petisquinho, ok? Uma recompensa. Uma recompensa. Como que a gente foi programado? Eu fujo da dor e quero o prazer. Então, o que eu preciso fazer? Agradar as outras pessoas primeiro, porque isso me gera recompensa, e depois eu penso em mim. E gera aprovação. Gera aprovação. Por isso que muitas pessoas deixam a carne moída no pudim. Porque eu preciso da aprovação para agir, eu não consigo agir, eu não consigo falar não. Eu tenho medo do julgamento, eu não sei falar em público, eu tenho medo de fazer um vídeo no Instagram, eu tenho medo de fazer uma live, eu tenho medo de estar aqui, e tudo mais, porque é medo do que as pessoas vão pensar. E muito do autoconhecimento, desse processo, essa caminhada de desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, todos nós que já passamos por isso, a gente sabe muito bem como que é esse caminho. É um caminho que no início ele é solitário, ele tende a ser solitário, porque a gente se descola daquele ambiente que pra gente antes era o comum. E dói, né? E dói demais. Por quê? Porque as pessoas querem ficar puxando, falam, mas nossa, você tá estranha agora, nossa, você tá metida, né? Mas agora você tá pensando desse jeito, nem quer mais saber isso. Normalmente vem de quem? Pai, mãe, os amigos mais próximos, às vezes do marido, namorada. E isso é dor. E por esse motivo as pessoas elas tendem a ficar um pouco resistente à mudança. Porque é difícil também, né? Você passou uma vida com essa programação. E o medo de desagradar? E se eu tentar e fracassar, se eu fizer diferente, vocês estão falando que não vai dar certo. E se eu fizer diferente e realmente quebrar a cara, aí como é que fica a minha situação? Não, e mais até minha mãe e meu pai, que são as pessoas que mais me influenciam na vida, até hoje, pai e mãe é o que mais influencia o ser humano. O que acontece? Minha mãe me ensinou a fazer desse jeito, aí por esse caminho. Aí eu aprendo que, cara, esse caminho não tá legal na minha vida. Não tá legal. Então eu vou por esse caminho aqui, porque esse caminho que é o que eu entendo, que para mim é interessante. O cérebro entra em colapso. Porque ele fala assim, o quê? Você não tá honrando sua mãe? Só ingrata? Só ingrata, você não tá honrando seu pai e sua mãe que te ensinaram, isso é crença. Que te ensinaram isso por aqui. E aí eu vou quebrar essa crença, eu entro em colapso. A pessoa entra, fala assim, meu Deus, não é? Fala assim, gente do céu, tá doendo demais, porque não é assim que eu aprendi. E muitas vezes a mãe também ainda fala assim, ô pai, carreguei 9 meses na barriga, sofri, trabalhei tanto para dar comida, olha aí, agora não me obedece mais. Agora tá achando que consegue se virar sozinho. Tá achando que criou asa. Mas assim, não é que o pai e mãe é o grande problema da vida, mas nós temos que entender o seguinte, qual é a minha missão, o que eu quero para minha vida, o que é importante para mim, gratidão pela vida que os pais deram, mas pai e mãe, com todo respeito e amor, eu peço permissão para fazer diferente. Me deixa ser eu. Essa conversa precisa ter. Por favor, me deixa ser eu, né? Porque senão você nunca vai colocar o seu prato que você quer comer. Sim. Né? E a gente acostuma tanto a fazer também o que a sociedade está dizendo, que é bom, né? Como a gente às vezes sai um medicamento, uma coisa ou outra. Esse dia eu cheguei no restaurante e eu vi 3 pessoas perguntarem assim, o que mais as pessoas comem aqui? Não é o que ela quer comer. Não é o que ela quer comer. Ela pega o cardápio e fala, o que mais sai? Não é o que ela quer comer, o que mais sai? O que é isso? Você não tem
Você não pode escolher o que você quer comer. E você sabe o que você gosta de comer. E se o que mais sai no restaurante é camarão e se é alergia a camarão? E aí? É. Né? Antônia, como usar a inteligência emocional e a visão sistêmica para fazer um planejamento que respeite limites e fases da vida? A inteligência emocional é, primeiramente, eu preciso também ver a minha capacidade nesse momento. Se eu tenho, por exemplo, capacidade no sentido também emocional, por exemplo, eu quero fazer mudança. Eu estou preparada emocionalmente para fazer essas mudanças? Eu tenho a capacidade, as habilidades, porque às vezes tem gente que sai na rebeldia, né? Ah, eu quero mudar e pronto, acabou. Espera aí, quero mudar, mas mudar para onde? Porque se você quiser, você muda de um quarto para o outro, já mudou, né? Uhum. Então, o que você quer mudar na sua vida? E por que você quer mudar e para quê? E você está disposta a pagar o preço? Porque tudo tem um preço, mudança tem preço. Por exemplo, você muda de casa. Vocês já perceberam como dá trabalho quando a gente muda de casa? E ainda assim, ó, os móveis que você leva, nem todos vão dar certo naquela casa. Talvez você vai precisar de algum equipamento novo, algum móvel novo. Alguns você vai desfazer, outros você vai aproveitar. Esse é o processo da mudança. Quando eu passo pela mudança, eu preciso saber que coisas minhas vão ficar para trás, outras eu vou levar comigo e eu vou construir coisas novas. Então, eu preciso trabalhar essa mentalidade. Na questão sistêmica, é olhar. Eu estou repetindo coisas dos meus ancestrais? E o que tem dos meus ancestrais que eu gosto, que eu quero levar comigo? Porque às vezes tem. Meu avô era músico e eu quero ser músico também. Tá lá, e eu quero esse talento do meu avô. Eu vou despertar meus genes, aí pegando a epigenética, vou trabalhar aqui meus genes que eu herdei do meu avô para eu ser um grande artista, um músico. Então eu posso ver o que não foi bom no meu sistema, levantar, trabalhar isso, ressignificar e me liberar disso, que a gente pode liberar daquilo que foi sofrimento no nosso sistema e ativar e carregar tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que acrescenta na minha vida e com muita gratidão. Porque os nossos ancestrais, por mais que eles tenham sido rígidos ou alguma situação que aconteceu, ou os nossos pais também, se não fosse os nossos pais, nossos ancestrais, não estaríamos aqui. Então a gente tem que olhar com gratidão, independente do que aconteceu, sem julgamento. Porque se eu falar assim, eu não quero ser que nem meu pai, eu não quero ser que nem minha mãe, não quero ser que nem meu avô, aí que eu faço igual. Uhum. Então eu tenho que pedir permissão para ser diferente. Então, quando eu me dou permissão, sem querer ser melhor que eles, apenas diferente, eu consigo caminhar. Perfeito. Bom, e vamos para o próximo bloco. Rosa Choque Podcast. Aqui nós damos voz a histórias, lutas, conquistas e ações de quem transforma o mundo todos os dias. Continue aqui para o nosso próximo bloco. Isis, quais hábitos pequenos você recomendaria para alguém que quer começar janeiro já com uma mentalidade de realização? Primeiro você precisa entender o que você quer. Coloca isso no papel e vai gerando pequenas ações. E vai, junto com essas pequenas ações, vai comemorando pequenos resultados. Não espera chegar no grande para você comemorar e falar, uau, conquistei a minha casa, ou conquistei o peso que eu queria, ou conquistei o meu carro, ou qualquer coisa. O mais importante é o processo. Aham. Não é chegar no topo da montanha. Porque você chega no topo da montanha, se você não curtiu a caminhada, a subida, você chega no topo da montanha e fala, legal. E você compra um carro, 2 meses depois, você não tem mais aquela sensação do carro. Uau! Porque você já conquistou. O mais importante é a caminhada, é a subida da montanha. É você curtir cada planta que você está vendo de diferente, cada animal, cada situações que você vai passar na subida da montanha, esse é o processo. Então, é você colocar o que você quer,
com clareza e especificidade principalmente, e você dividir isso em pequenos checkpoints, pequenas metas. Então, por exemplo, meu objetivo maior, sempre tem um objetivo grande. Meu objetivo maior é perder 10 quilos, ok? Esse é o grande. Seu cérebro vai olhar para isso, e é normal isso acontecer. Isso é comigo, com você, com vocês, com todo ser humano da Terra. Eu falo, você tá maluca? Isso é muito grande, não é impossível isso acontecer, mas de novo você está querendo isso. De novo, mais um ano se passando, e de novo você quer isso. Então, a pessoa coloca, quero eliminar 10 quilos, objetivo grande. Daqui uma semana, quanto que eu consigo, o que eu consigo fazer para chegar nesse grandão? E vai fazendo pequenas metas, fracionando essa meta maior. Porque a hora que o cérebro olha, fala assim, tomar mais, sei lá, 2 litros de água, 3 copos no dia. Não, isso eu consigo fazer, é fácil. Só que a hora que você, no dia, você tomou os 3 copos que você se propôs a fazer, no final do dia você fala, cara, que incrível! Eu consigo, olha só, porque isso libera um neurotransmissor importantíssimo chamado dopamina. Dopamina é o neurotransmissor que faz a gente repetir comportamento. Por esse motivo que a gente come um chocolate, e não é só uma barrinha, a gente come o chocolate inteiro. Porque tem um tsunami de dopamina dentro do cérebro e fala, quero de novo esse troço aqui. Aí você vai lá e pega mais um pedacinho de chocolate. A hora que você vê, come o bis inteiro, entendeu? A caixa inteira. Porque isso chama-se neurotransmissor dopamina no bem-estar. O que você faz? Usa a seu favor. Fazendo o quê? Comemorando cada pequena conquista. Cara, eu perdi 100 gramas. É o que você quer? Não é, mas você precisa comemorar e falar, cara, eu saí do zero, ou eu não ganhei o peso, eu perdi, o mínimo que seja. Porque libera dopamina e o cérebro fala, quero mais esse negócio. E aí, quando você chega lá, nos menos 10, o que aconteceu? Foi leve, foi tranquilo. Não foi aquele peso, aquele fardo, sabe? Ai, nunca mais vou fazer isso na minha vida. Foi tranquilo, porque você usou o seu cérebro, a sua mentalidade a seu favor. Os neurotransmissores, de graça, inclusive. Entendeu? Você usou a seu favor. Por exemplo, uma outra maneira é você pegar objetivos que você já atingiu e você lembrar desses objetivos que você já atingiu e falar, cara, eu já conquistei isso na minha vida, então isso que eu quero também é possível. Só que a pessoa precisa ter clareza do que ela quer para isso, né? E ficar lembrando disso. Por quê? Porque isso libera serotonina no nosso organismo. Serotonina regula o nosso humor. E quando regula o nosso humor, a gente está, quanto mais bem-humorado, mais bem com a vida a gente está, mais alegria a gente acessa, mais amor a gente acessa. E quanto mais amor a gente acessa, mais a chance da gente conquistar aquilo que a gente deseja. Ai, que maravilha. Eu me vi nesse processo que você disse, de ir se curtindo no processo e comemorando pequenas conquistas. Acho que eu fui fazendo isso com meu 2025 e deu super certo comigo. Ah, que legal. Antônia, qual a diferença entre criar metas e criar destinos? Então, criar metas é eu começar a elaborar o meu futuro, o que eu quero, né? E realmente ter essa clareza, planejar e agir. Então, eu tenho que decidir o que eu quero, já me sentir capaz de conquistar tudo aquilo. Esse é muito importante. Eu ter essa autoconfiança que eu posso, né? E principalmente pegando tudo isso que a Isis falou, comemorando cada mini meta que vai conseguindo e lembrando daquilo que você já conseguiu. E se você não conseguiu, pense em alguém que conseguiu, você fala, se essa pessoa conseguiu, também pensa. Então, clareza nessas metas. Agora, destino, muitas vezes, as pessoas falam assim, eu não vou fazer nada, que é aquilo que a Isis falou lá no... tem muita gente que não está nem fazendo mais isso. Porque o meu destino é esse, por exemplo. O meu destino é morrer solteiro. O meu destino é ser gordo, já me acostumei. O meu destino é esse. Então, o que você coloca como destino e o que você coloca como metas? Porque eu posso mudar. Mesmo que venha algo na minha vida acontecendo já há muitos anos, se eu quero mudar, é possível conquistar resultados diferentes
através das metas, do planejamento, da visualização, de sentir tudo isso que eu realmente quero. Eu preciso me sentir merecedora, porque o merecimento é muito importante, senão eu fico na história do destino. Sim. Para finalizar, eu gostaria que você, Isis, deixasse uma mensagem para quem está nos ouvindo para o próximo ano mais consciente, organizado e realizador. Legal. Para vocês, 2026 que seja um ano de uma nova mentalidade, que você busque muito mais do que o externo, você busque o interno, porque o nosso mundo interno que cria o nosso mundo externo. Então, cuide de você, cuide da sua mentalidade, ressignifique coisas na sua vida, tenha auto-perdão, porque tudo isso que você desbloqueia no seu mundo externo, você vai desbloquear a sua vida no seu mundo externo. Perfeito, Antônia. Uma palavra final para quem deseja romper padrões, ressignificar o passado e construir um ano extraordinário. Primeiramente, lembrar que você não vive no passado, que o passado já foi, dissociar. Então, pensa assim, ó, o carro, ele tem o para-brisa grande e o retrovisor pequenininho, que o retrovisor você olhar para trás, e o para-brisa está para frente. Então, que o seu futuro possa ser brilhante, que você possa pegar, assim, algumas coisas do passado como experiência, até para você ter mais cautela com o futuro, mas que você tenha muita confiança. E que não se deixe, que a gente já está se ouvindo aí falar muito em 2026, não se deixe abater por tantas notícias de que é ano de eleição, ano de reforma tributária, é ano de Copa, é 11 feriados, não se deixe abater por essas coisas. Mantenha-se firme nas suas metas, no seu processo, para você atingir o resultado que você deseja. Perfeito, foi uma honra ter vocês aqui, finalizando o nosso 2025, e agradecemos muito a participação das nossas convidadas e também convidamos a você a se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, os seus comentários e compartilhar com quem você gosta, porque aqui você encontra conteúdo de valor. Até o nosso próximo episódio para você que é poderosa e vitoriosa. Solta a voz, com coragem vai mais além e não se cala. É Rosa Choque poderosa.